Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo! Começamos por aqui um programa muito especial. Hoje, dentro das ações do Mês da Mulher, trazemos o tema do jogo ao esporte. Elas também jogam. Para refletirmos sobre a relação entre infância, o incentivo ao brincar e a presença das mulheres no esporte. Para isso, temos duas convidadas que, cada uma à sua maneira, estudam a infância e seus impactos ao longo da vida. A Débora Fabiani, da Unicamp, com sua trajetória ligada à educação física e à cultura lúdica, e a Érica Gonçalves, da Unesp, com sua pesquisa voltada para a educação e o brincar. Sejam muito bem-vindas, Érica Gonçalves, seja muito bem-vinda, Débora Fabiani. Tudo bem com vocês? Começo aqui pela Érica, que está mais perto de mim. Tudo bem, Érica? Que está em Guaranésia, né? Isso mesmo, Antônio Cláudio. Agradeço, né, primeiramente, pelo convite, poder participar desse bate-papo, né, com um tema tão potente e importante para a atualidade. E estou aqui em Guaranésia mesmo, bem pertinho. Minha querida Débora, direto de Campinas, não, Paulínia, você me disse, né? Tudo bem? Sim, tudo bem. Bom dia a todos e todas. Agradeço pelo convite da Prefeitura e pela oportunidade de debater um tópico tão importante, especialmente nesse mês, dedicado a pensar as questões do esporte para as mulheres. Sim, importantíssimo. É um assunto que a gente, às vezes, não dá muita importância, né, Débora? Mas é fundamental discutir isso, né? É imprescindível, né? A gente precisa, quanto mais a gente discutir, estudar e pensar em políticas públicas voltadas para essa população, que é minoria nas ações e políticas, mas não é minoria populacional. Então, acho que é imprescindível que a gente discuta e pense em novas ações, cada vez mais para ter acesso e permanência, engajamento no esporte e em práticas corporais diversas. Débora, eu queria começar, então, com a primeira pergunta para você. Como foi sua trajetória, né, do brincar ao esporte e que momentos ou experiências marcaram essa transição para você? Ok. Então, meu nome é Débora Fabiani, eu sou do interior de São Paulo, atualmente estou em Paulínia, mas eu nasci na cidade de Americana, que é uma cidade próxima ali à região de Campinas também. A minha trajetória ligada ao esporte, eu comecei no esporte formal um pouco mais tarde, já na adolescência, mas eu tive uma rica oportunidade de brincar livremente na infância, então eu sempre retomo isso. Eu morei em bairros e regiões periféricas da cidade, o que, em certa maneira, me permitiu brincar e explorar a rua, que hoje a gente sabe que é um espaço um pouco mais restrito, especialmente para meninas e mulheres. Então, eu tive essa possibilidade, uma família que me permitia explorar esse espaço da rua e brincar livremente ali com os meus amigos, né, que brincavam ali junto comigo, nessas ruas de terra. Eu tive muitas experiências em espaços rurais, a minha família materna é do Mato Grosso do Sul, então eu frequentava muito esses espaços, aprendi a nadar em rios, né, então a gente teve muito contato com a natureza, fez parte da minha trajetória, né, o que a gente denomina dentro da pedagogia do esporte, de pedagogia da rua, né, de brincar ali entre os pares, com uma pequena supervisão de adultos, mas muito mais entre as próprias crianças, tá? Nas pequenas sociedades lúdicas, que é um termo aí do professor João Batista Freire. E eu fui iniciar no esporte, então, que acho que é um marco importante para mim, aos 14 anos, e eu já iniciei num esporte que ainda é pouco praticado por mulheres, que são as lutas, né? Então, eu iniciei no karatê, assim que eu mudei de bairro. Então, lá dentro da minha cidade, eu mudei de bairro, porque o bairro que eu morava não tinha, né, esse acesso ao esporte. Quando eu mudei de bairro, eu me deparei com essas aulas de karatê, que eram gratuitas, e um fato muito importante, a sensei era mulher, né? Então tinha o sensei, né, o professor, que era um homem, e tinha uma sensei, que era professora, que era mulher. Então também foi um ponto muito importante para mim, até de representatividade no esporte, de ter uma mulher ali à frente nesse espaço. Acho que é o marco mais importante da minha trajetória no esporte. Nesse início, né? Ô, Érica, e no seu caso, como o brincar esteve presente na sua infância, de que forma isso influenciou a sua relação com o movimento e o esporte, né, ao longo da sua vida? Então, Antônio Cláudio, em relação à minha infância, né, nasci, cresci, já tem alguns bons anos que moro aqui em Guaranésia, uma cidade pequena no interior. Assim como a Débora, tive bastante oportunidade de brincadeiras livres, né, durante o período da infância. Então, quando eu olho para a minha infância, eu tenho bons sentimentos, eu lembro, né, tenho boas lembranças. Brincadeira de rua, no quintal de casa, na casa da avó, com os primos, os irmãos, vizinhos, né?
aquelas brincadeiras que às vezes a gente escuta muitas pessoas falando, olha, a gente não vê mais brincar na rua, de esconde-esconde, pega-pega, né, de betes. Então, a minha infância foi marcada por bastante brincadeiras livres, né, com bastantes interações e que eu tenho boas recordações. Quando a gente vai pensando nessa transição do brincar para o jogo, para o esporte, que seria mais ali na adolescência, até justifica a minha presença aqui nesse bate-papo, é para trazer um contraponto, né? Porque eu não tive boas experiências, né? Então minha relação com o esporte não foi das melhores, né? Especialmente na escola, que é quando eu pude vivenciar um pouco mais algumas práticas esportivas. Eu vivi uma época em que as aulas de educação física na escola, elas ainda eram divididas, então tinha o momento das meninas e tinha o momento dos meninos. Quando era para as meninas, era o vôlei e a queimada, quando eram os meninos, o futebol e o futsal. E eu não me dei muito bem, né, em nenhum e nem outro. Então, eu sempre era a última a ser escolhida, quando era escolhida, para fazer parte de algum time. Junto com isso, vinha aqueles sentimentos não tão bons, né, o medo de errar, a vergonha, né, também acho que isso foi fazendo eu acreditar que o esporte não era para mim, isso não era coisa para mim. Então, eu fui me encontrar em outro campo, que foi na música, que era onde eu me sentia pertencente, que eu me sentia que ali eu podia, né, ser quem eu era, e aí a minha relação com o corpo, com o movimento, com a expressão foi por esse caminho. Foi por outro caminho. Para as duas agora, né? Pensando na infância como esse espaço de experimentação, esse espaço também de descobertas, vocês percebem diferenças nas oportunidades oferecidas a meninos e meninas, como a Érica já até pontuou, quando se trata do jogo e do esporte? Começando por você, Débora. Com certeza, né? Até puxando o gancho do próprio relato da Érica, que é um relato muito comum de se ouvir, né? Eu também tive, dentro da escola, no ensino fundamental 1, na época que eu estudei, ainda não era obrigatório ter o professor de educação física, né? Então, as práticas corporais eram ali muito mais livres ou um pouco direcionadas pela pedagoga responsável pela sala, né? Então, acho que nessa primeira infância ficava muito a cargo das crianças ali, mas já havia essa separação do quais eram as brincadeiras para os meninos e quais eram as brincadeiras para as meninas. E isso é uma coisa que já me incomodava desde pequena, né? Então, eu tentava me inserir nas brincadeiras que eram ditas destinadas para os meninos. E no ensino fundamental 2, que a gente já começou a ter um professor de educação física, passei por uma experiência muito semelhante à da Érica, então de ter uma professora, inclusive, uma professora mulher que fazia atividades para os meninos, que era o futebol, o futsal, e para as meninas, que era o vôlei. E aí, quando a gente queria subverter, era meio que por conta e risco, ela falava, vocês querem jogar com os meninos? Vocês joguem, mas aqui é para os meninos, aqui é para as meninas. Então, exatamente, aí cheio de empecilhos e não tinha esse incentivo pela própria professora, né, que não ajudava a representar, então, e a estimular a nossa prática. E eu acho que perpassa também por outras questões, acho que midiáticas também, do que é veiculado de brinquedos para meninos e que é veiculado de brinquedos para as meninas desde a primeira infância ali, da educação infantil. Às vezes até a própria escola faz essa separação, a gente tem percebido esse movimento. Eu passei por uma questão dessa enquanto professora, quando fui oferecer na educação infantil uma prática de luta para crianças, uma professora me questionou, mas as meninas também podem participar? E é óbvio, né, porque isso está muito enraizado, a professora não fez por mal, né, ela não consegue entender que as meninas e as mulheres também podem participar dessa prática, e aí foi uma desconstrução para ela também. E eu acho que outro ponto também que eu percebo, às vezes, umas escolas particulares de educação infantil, que colocam como extracurricular balé para meninas e judô para meninos, né, então a gente limita, inclusive até para os próprios meninos, uma experimentação diferente, né, e para as meninas também, como se tivessem práticas que fossem exclusivas para aqueles gêneros e não permitisse essa experimentação, que o brincar pressupõe, né, um pressuposto do brincar, essa experimentação de possibilidades, ampliação de possibilidades, e a gente já restringe desde a primeira infância ali. Eric, para você. Então, nessa perspectiva mesmo que a Débora está trazendo, né, nas experiências que eu tive e no que a gente vê também enquanto pesquisadoras, né, os estudos vêm mostrando justamente isso, o quanto que os estereótipos eles se reforçam em diferentes âmbitos da sociedade.
Então, na própria comercialização dos brinquedos, tem brinquedo na cor, por exemplo, cor rosa para menina, azul para os meninos. Então, os próprios brinquedos, por exemplo, meninos às vezes gostam até tem interesse de brincar com materiais que se referem a fazer lanches, por exemplo. A gente vê muitos brinquedos desse tipo. Mas aí, se aquela cor remete, né, aquele estereótipo de que é para menina, ele já não vai, né, ter mais esse interesse, ele vai deixar de lado. Então, é justamente isso, né, pensando que o tipo, né, de brinquedos que oferecem, as práticas que são oferecidas, isso pode cada vez mais segregar, né, o que é para um e o que é para outro, enquanto isso não deveria existir. Continuando aqui, Débora, na área da educação física, existem estudos que indicam a relação entre o período da infância e o reflexo na vida adulta, quando falamos da adesão ao esporte? E complementando, o que a ciência tem mostrado sobre isso, Débora? Hoje nós temos muitas pesquisadoras mulheres, né, à frente de estudos que relacionam educação física e esporte para mulheres e meninas. Então, a professora Helena Altman, a professora Júlia Barreira, da Unicamp, a professora Silvana Gollner, então são grandes referências da área. Mas eu trouxe aqui um estudo que foi feito numa universidade norte-americana, do Texas, da professora Tracy Giuliano, não sei se é assim que pronuncia, mas esse estudo foi conduzido em 2020, 2021, e ela estudou atletas e não atletas universitários, então mulheres universitárias, daquele contexto norte-americano, e ela fez esse estudo como se fosse um questionário também, narrativo. Então, essas atletas e não atletas, essas mulheres, elas relatavam suas experiências na infância a partir de alguns questionários que demonstravam com quais brinquedos elas brincavam na infância e as práticas corporais que elas fazem hoje, né? E aí, é claro que não é causalidade, não é causa e efeito, mas tem sim uma correlação ali. E aí dividiu os grupos lá de atletas e não atletas. As atletas na infância, as que são atletas atualmente, né, mulheres atletas, na infância brincavam mais com os brinquedos que são ditos do universo de meninos e masculinos, né? Brinquedos que envolvem muito mais movimentos corporais, que têm mais liberdade de expressão, que envolvem, às vezes, guerras, simulações de guerras, de embates, de lutas. Já as que não são atletas, né, na atualidade, brincavam muito mais esses brinquedos relacionados ao ambiente doméstico, então cozinhas, casinhas, né? Então ainda tem, esse é um estudo, claro, que ele não é longitudinal, ele não foi avaliando as pessoas, dependeu um pouco da memória delas, do que elas relataram que brincavam, mas já tem alguns indícios aí, a ciência tem mostrado, sim, que esses brinquedos e essas brincadeiras, essas experiências na infância, elas vão influenciar como essas mulheres vão se relacionar com as práticas de atividade física e esporte na idade adulta, assim como a própria Érica relatou o caso dela. Né? Então, essas experiências positivas ou negativas na infância, com certeza vão influenciar as experiências que as mulheres terão na idade adulta. Perfeito. Érica, pensando na sua área de estudo, então, você desenvolveu uma pesquisa na brinquedoteca, né? A gente até já falou sobre essa brinquedoteca nas redes sociais aqui de Guaranésia. Existe uma relação entre essa experiência e as escolhas que a criança fará no futuro? E o brincar, ele pode impactar a relação dela com o movimento e com o esporte? E para complementar, e nesse sentido, por que o brincar tem sido tão estudado na educação, Érica? Não era coisa de estudar antigamente, né? Essa pergunta, Antônio Cláudio, sem dúvida, ela é muito importante, tanto para a gente ampliar nossa visão em relação ao brincar, quanto para a gente valorizar ele cada vez mais. Né? Interessante esse relato que a Débora trouxe desse estudo, né, que ela encontrou, que vem ao encontro, né, de alguns dados que eu encontrei na pesquisa, né, de doutorado, que eu estou na reta final desenvolvendo, e logo eu defendo a tese, e ela torna-se pública também, né? Que foi um estudo em que nós construímos e implementamos uma brinquedoteca num espaço de educação não formal, no caso aqui foi um projeto Águia, né? Esse estudo, ele contemplou uma média de 36 crianças, né, ao longo desse estudo, e 77% da participação eram meninas e 23% meninos. Por quê? A parte, né, da pesquisa foi
compreender um pouco mais sobre a rotina que essas crianças tinham, a relação delas com o brincar, né, os interesses, inclusive problematizando o tempo de tela, né, porque muitas vezes, né, o que a gente tem visto hoje é justamente essa falta de espaços, de oportunidades para o brincar que a gente tinha e que hoje a gente percebe, né, que cada vez mais esses espaços são limitados, as interações mais limitadas. E aí, né, nas entrevistas, né, quando a gente vai observar a rotina dessas crianças, o interesse delas em participar da brinquedoteca é justamente porque elas relatavam que naquele espaço algumas coisas não faziam parte, não se identificavam com parte das brincadeiras que elas tinham interesse e aqui na brinquedoteca poderia ter. E um outro ponto é que, quando perguntava o que elas faziam quando não estava na escola ou ali naquele espaço, quais eram as brincadeiras refletiam que as meninas estavam mais ligadas a brincadeiras voltadas a tarefas domésticas, enquanto os meninos com brincadeiras mais de ação, de força, de movimento. Então, assim, para a gente poder afirmar, né, é interessante a gente ter um estudo longitudinal, né, dessas mesmas crianças e o que depois isso vai refletir na vida adulta. Mas a gente pode, né, inferir, e pelos estudos que a gente tem, o quanto que isso, né, se elas não tiverem oportunidades, quanto que isso depois vai refletir nas escolhas que elas vão fazer. Por isso que a gente tem estudado e investido cada vez mais em estudos sobre o brincar, porque por meio dele, né, a gente pode observar o quanto que ele favorece o desenvolvimento integral das crianças, não só, né, um corpo, movimento, mas cognitivo, afetivo, social. Para a gente fechar esse bloco agora, uma pergunta para as duas. Se olharmos para os dados aqui de Guaranésia, né, que a Érica deu uma pincelada aí, que indicam essa baixa adesão das mulheres ao esporte, vocês acham que essa realidade pode estar relacionada ao que foi oferecido ou não na infância? E como essa construção acontece? Vou começar com você de novo, Débora. Tua realidade não é muito diferente da de Guaranésia, não, né? Eu acho que é muito parecido o Brasil todo, né? Você trouxe, inclusive, relato dos Estados Unidos, que é bem parecido com o nosso também, né? Sim, eu acho que, é claro, eu não conheço exatamente o contexto social de Guaranésia, mas a gente consegue pensar que essas experiências na infância podem sim ter uma correlação, não necessariamente uma causa e efeito, são um dos fatores que explicam, mas acho que a gente tem que também ter um olhar um pouco mais ampliado para essas questões, que eu acho que envolvem outros contextos sociais, como, por exemplo, pensar só de forma simplista, né, que uma mulher que não brincou na infância não vai brincar na idade adulta, a gente tem que pensar também como que é a vida dessa mulher na idade adulta. Se ela tem filho, se ela é uma mãe, se ela é cuidadora, ela tem uma rede de apoio, onde ela pode estar essa criança para poder praticar esporte, como que é a jornada dela, né? Se ela tem uma jornada de trabalho, depois ela chega, ela tem que ter uma jornada em casa, né? A gente fala dupla ou tripla jornada de trabalho aí nos cuidados maternos ou nos cuidados. A gente sabe que as mulheres ainda são a maioria das cuidadoras hoje, se não de filhos, mas de pais, de avós, de tios, enfim. Então a gente tem que pensar, acho que para esse contexto mais amplo também, o que de políticas públicas existem para que a gente apoie e incentive não só o acesso, mas também a permanência no esporte. Às vezes a gente cria espaços para as mulheres participarem, mas elas não têm como permanecer, justamente porque não tem onde deixar os filhos, porque elas têm uma jornada ampliada aí de trabalho, né, no trabalho e fora do trabalho, em casa, então a gente tem que pensar para além também só das experiências esportivas. Acho que elas são importantes e influenciam, mas acho que olhar para esse contexto social mais amplo é importante também. Érica. Complementando o que a Débora está trazendo aí, né, outro dia eu estava num espaço público, né, que oferece práticas esportivas, e eu ouvi uma mulher relatando, né, olha, eu gostaria que as mulheres se interessassem e treinassem mais, porque quando eu vou jogar eu percebo que o nível de jogo não está tão assim, né, e aquilo me chamou a atenção. Eu falei assim, poxa vida, será que as mulheres não interessam em treinar? Ou será que são as oportunidades e o ritmo de vida que tem que impede delas poderem estarem mais presentes nesses espaços e buscar cada vez mais, né, praticar esportes? E aí eu fui pesquisar um pouco. Então tem até um dado interessante, foi de um estudo, do relatório Movimento é Vida, que é do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, que mostra que a prática de exercícios físicos por mulheres no país é 40% inferior ao dos homens.
e a correlação disso com as tarefas, né, e os papéis que a mulher desempenha hoje. Então, por exemplo, existe uma média de que as mulheres gastam 20 horas semanais para essas tarefas, enquanto os homens 10 horas por semana. Então, às vezes, né, é chamar a atenção, né, para esses dados e para a gente entender, né, o porquê, né, que as mulheres não estão tão presentes quanto os homens nesses espaços. Então, existem muitas outras coisas que justificam, que explicam, e que a gente precisa pensar em alternativas, né, em políticas públicas, como a Débora disse, para a gente reverter esses dados que a gente encontra hoje. Mudando o bloco aqui, Débora, na sua visão, os estereótipos de gênero ainda afastam as mulheres do esporte? E se a resposta for sim, o que podemos fazer para mudar isso, Débora? Sim, eu acredito que os estereótipos de gênero ainda afastam, especialmente de alguns esportes mais específicos que ainda são predominantemente masculinos ou que se associam ao que a gente entende como masculinidade. Então, o futebol é um grande exemplo, né? A gente teve avanços, tem hoje uma grande parte de mulheres e meninas praticando futebol, mas ainda é predominantemente masculino, é um esporte masculino. Lutas também, que é uma das minhas áreas de estudos também, a gente vê ainda uma grande predominância, né, masculina. Inclusive o próprio curso de educação física. Quando a gente olha na formação inicial em educação física, ainda é um curso muito mais procurado por homens, né? Então a gente tem, acho que isso já impacta também na representatividade, né? Se eu sou uma menina, eu sempre ligo a televisão, eu sempre vejo homens praticando esporte, né? Qual que é o esporte mais mostrado na mídia aberta, né? Na TV aberta? Futebol masculino. Né? Então, agora, outros esportes têm ganhado um pouco de visibilidade, né? Devido a algumas ações também que têm incentivado, mas um dos caminhos é ampliar a representatividade. Então, a gente tem que ter mais mulheres à frente, né, do esporte, seja como treinadoras, como equipe de preparação, enfim, na gestão esportiva, no esporte de maneira geral, lá na educação básica também, né, ter mais professoras na escola de educação física, de esporte, nos esportes, né, pensando na educação não formal, no extracurricular, enfim, ter mais essa representatividade. E um caminho que a gente tem percebido também são espaços e projetos voltados especificamente para meninas e mulheres, que alguns estudos até aqui eu anotei, né, alguns estudos também norte-americanos, que têm mostrado que quando a gente tem esses espaços específicos para meninas e mulheres, a gente amplia essas experiências, motiva mais as meninas, elas percebem, né, se sentem representadas. Eu, inclusive, tenho um projeto de futebol de meninas lá na educação não formal, e a gente percebe que ter uma professora e ter estagiárias, meninas e mulheres que jogam, né, que mostram para as meninas que é possível, né, que mulheres também jogam e podem representá-las, e elas se sentem um pouco mais seguras também nesse espaço que é compartilhado e pelos seus próprios pares, né? Então, acho que esse é um dos caminhos também para se pensar e se ampliar a participação, especialmente nesses esportes que ainda são predominantemente masculinos, né? Como futebol e lutas, por exemplo. Sim, Érica, dentro da educação, você percebe que ainda existem práticas, né, como a Débora bem falou aí, que reforçam essa desigualdade? Como profissionais de educação e do esporte podem contribuir para realmente uma verdadeira mudança, né, uma verdadeira mudança de cenário? Então, Antônio Cláudio, infelizmente a gente ainda encontra, né, esses estereótipos muito presentes dentro da própria escola, né? Eu acredito muito na formação continuada, ou seja, né, nós, enquanto profissionais da educação, acho que qualquer profissão, né, a gente não para só ali numa graduação, a gente precisa estar sempre buscando, né, conhecimento, buscando discutir momentos de reflexões a respeito de tudo que acontece no caso da educação, né, das práticas ali que a gente desenvolve dentro da escola. Então, acredito que esse debate que nós estamos tendo aqui são pontos que precisam fazer parte de pautas de formações dentro da escola, e essa articulação do profissional, né, o pedagogo, o professor, né, com quem está ali, né, desenvolvendo práticas na área de educação física, a maneira como se propõe, né, os momentos, os espaços, os tipos de materiais,
para desenvolver momentos de brincadeira dentro da escola. Acredito que isso tudo faz diferença e perpassa por formações e discussões. Tá, se a gente for pensar no momento atual, né, março de 2025, vocês acham que o esporte ainda é visto como masculino, né, como vocês as duas já relataram bastante isso aqui. Como a representatividade pode ajudar a mudar essa percepção? Que a gente tem, como a Débora falou, a questão do futebol, o próprio vôlei, né, Débora? Durante bastante tempo, vocês brincavam de vôlei na infância, mas a TV mostrava o vôlei masculino. Agora que mostra um pouco do vôlei feminino, né? Como é que a gente muda essa percepção? Começa por você, Débora. Acho que, como eu disse anteriormente, essa representatividade, especialmente também dessas figuras que vão estar à frente, né? Então, a gente tem incentivos para que tenha mais formação de treinadoras, de professoras, de equipe técnica que participem desses espaços. Ter espaços exclusivos também para meninas e mulheres, acho que é um caminho, né? E os estudos têm mostrado também que isso aumenta o engajamento, diminui a desistência, né? Então, a gente pensar um pouco mais como ampliar esse acesso por meio também de representatividade no sentido de eu me inspiro em alguém, olha, eu vejo que é possível sim eu participar, existem meninas e mulheres participando. E aí eu vou trazer um pequeno dado agora que eu lembrei, na minha tese de doutorado também em andamento, eu não estou estudando gênero, mas eu estou estudando brincar na infância, cultura lúdica em ambientes informais, mas um dado que eu percebi. Primeiro, observando as crianças no recreio, a gente já percebe que quando elas se organizam para brincar, existem brincadeiras que as meninas brincam mais, que são as brincadeiras que eu denominei lá de ginástica, que elas ficam num cantinho ali fazendo essas brincadeiras mais gímnicas, e os meninos brincam mais de brincadeiras de correr, pegar e esconder. A gente percebe essas diferenças. E quando eu converso com as crianças, eu fiz entrevistas com as crianças, e eu pergunto sobre o brincar ao longo da vida delas, muitas crianças relatam figuras que aparecem como importantes, imprescindíveis para o desenvolvimento da cultura lúdica delas, e quase sempre parecem pais homens, né, ou pai mesmo, tios, então muitas figuras masculinas que vão brincar com elas no final de semana. Ah, meu pai me levou no campinho, ah, meu tio me levou, e dificilmente aparece a mãe. E aí quando a gente pergunta, a mãe estava limpando a casa, ou a mãe estava cuidando dos afazeres domésticos. Então, acaba que a criança também, quem ela vê como representante ali, como uma representatividade de brincar, e desses espaços de lazer também, quase sempre as figuras masculinas, né? Então isso tem muita relação com tudo que a gente tem discutido aqui e que tem influenciado as crianças, né? Quem tem perpetuado essa cultura lúdica para elas e elas veem. Então, tanto no jogar, no brincar ali, quanto no esporte, figuras masculinas muito à frente ainda. E tanto a menina como o menino também, né, Érica? Os dois têm, né? É a referência no final de semana, a menina sai com o pai para ir em tal lugar, né? A mãe fica em casa cuidando da casa, né? Exatamente, né? A gente vê muito esse cenário, né? E acho que para mudar essa representatividade também, não basta só a gente estar nesses espaços, né? Eu acho que precisa também a gente se sentir acolhida, né? Sentir pertencente nesses espaços. Então, muitas vezes a gente vai, já vou até antecipar aqui, eu sei que tem algumas perguntas nesse sentido. A minha experiência não foi das melhores, né, naquela fase de adolescência com o esporte, mas ultimamente, nos últimos tempos, eu tenho me aventurado em praticar um outro esporte agora na fase adulta. Então, mas é porque eu me senti acolhida nesse espaço, eu senti que eu posso fazer parte desse espaço e sem aquela cobrança de competição, de que eu preciso sempre ganhar, né? Eu estou ali por prazer, né? Então, eu acho que trazer isso também, enquanto de mostrar que é possível, independente da idade, eu acho que isso também pode aumentar essa representatividade das mulheres nesse espaço. Esse é o grande desafio, Débora, agora, fazer com que essas mulheres que não tiveram muito acesso ao esporte lá na infância, agora na vida adulta, elas tenham esse acesso? Sim, acho que é um grande desafio, né? E não tem como não pensar em políticas públicas para isso. E aí, as políticas públicas, então, desde pensar a representatividade, né, e mostrar para essas mulheres que sim, é possível, como a Érica falou,
E é possível ressignificar também o esporte, porque quando a gente pensa em esporte, a gente já pensa normalmente em alto rendimento, competição, e aí afasta também algumas mulheres. Ela não quer ir competir, às vezes algumas, claro, querem competir, sim, mas algumas se afastam porque não querem competir, só querem participar, né? Querem ter um espaço de lazer, um espaço de convivência, um espaço de ampliação de relações, né? Então, acho que é importante a gente pensar o esporte em suas diferentes possibilidades, né? Esse esporte de participação, esporte lazer e também esporte rendimento. Então, acho que tem que ter essas 3 frentes, não dá para a gente focar só em uma frente. E aí, como essas diferentes modalidades do esporte ou possibilidades do esporte vão permitir diferentes acessos, engajamentos e permanências dessas mulheres, né? Na idade adulta, que passa também por pensar essas políticas públicas visando esse contexto social. A gente, né, acabou não tocando na questão da interseccionalidade, mas a gente tem que pensar, então, como que uma mulher branca, não periférica acessa o esporte, como uma mulher negra periférica acessa e permanece. Isso tudo são marcadores que fazem muita diferença nesse acesso, nessa permanência, né? Uma mãe solo, como que ela acessa, com quem ela deixa essa criança, como que ela participa. Então, de repente, ter espaços que acolham as crianças também enquanto essa mãe pratica o esporte, né? Ela acessa esse lazer. Como criar espaços seguros também. A gente acabou não falando de assédio aqui, né? Mas quantas mulheres hoje acabam praticando esportes que não necessariamente precisam de um espaço muito delimitado, como, por exemplo, vamos correr na rua, ou andar de bicicleta na rua, e são assediadas, e sofrem violência, né? Isso como afasta também essas mulheres do esporte. Então, essas políticas públicas perpassam segurança também, educação, né? Acho que diferentes áreas e setores aí dos espaços, né? Seja municipais, estaduais ou federais. Esse é um grande problema que a gente tem aqui em Guaranésia, né, Érica? Assédio a gente tem, é velado, né? Não se fala muito disso, mas temos, né? Os espaços públicos nossos temos muito assédio também é velado, mas temos, né? É outro problema que a gente tem que enfrentar também, né? Assim, eu penso que os problemas que a gente tem a nível nacional reflete aqui, né? Só que, né, eu acredito que até por ser uma cidade interior, uma cidade menor, muitas vezes ele acaba sendo mais velado, não discutido. Então a gente precisa colocar isso em pauta, né? De pensar nesses espaços que a Débora traz, de pensar espaços para práticas esportivas com segurança, até mesmo, né, do que pode ser oferecido para que a mulher ela consiga desenvolver, né, essas práticas esportivas. Um exemplo que eu observei enquanto eu estava desenvolvendo a pesquisa na Brinquedoteca é que a Brinquedoteca é uma ação que ela pode colaborar nesse sentido. Por quê? A Brinquedoteca é um espaço que tem um adulto ali intermediando, né, as brincadeiras, auxiliando, as crianças ficam ali por um período naquele espaço, né, com propostas, com jogos e brincadeiras voltadas para o interesse delas, e muitas vezes as mães levavam as crianças, né, no horário da brinquedoteca, deixavam as crianças ali e elas iam fazer a hidroginástica, ou mesmo ficavam ali no espaço de socialização, conversando com outras mulheres, né, um momento de descanso, de lazer. Então, assim, a gente pode pensar na brinquedoteca como uma alternativa e uma política pública até de pensar nesses espaços, né, que a mulher sinta-se que tem um espaço para deixar seus filhos com segurança e ela praticar o esporte com segurança. Temos muito a caminhar, né, Débora? A caminhada é longa, não é fácil, né? A gente falando e discutindo aqui, a gente até apresenta algumas soluções, né? Mas até essas soluções são difíceis, né? Não basta a sua boa vontade, né? Tem que remar muito. É necessário fazer essa relação entre diversos setores, como eu já pontuei. Então, não é uma luta solitária, né? Ela tem que ser uma luta coletiva, engajada, de homens e mulheres, para que a gente consiga efetivamente ampliar o acesso e a permanência, né? Não somente o acesso, acho que tem que pensar na permanência a longo prazo, que as mulheres acessem e permaneçam praticando em todas as fases da vida, em diferentes modalidades e possibilidades da prática esportiva. Para a gente finalizar, se vocês pudessem agora dar um recado para as mulheres que estão assistindo agora a gente, que sentem vontade de praticar esporte. Eu sei que a grande maioria tem essa vontade, esse desejo de praticar esporte, seja uma caminhada, uma corrida, uma natação aí no Projeto Águia, né? Que tem um projeto muito bacana lá, enfim, praticar esporte de alguma forma. Mas ainda tem
receios, tem barreiras, sejam lá criadas lá na infância, ou seja, pela atual sociedade que a gente vive agora, às vezes muito machista, né? Em quase todos os momentos. Ou então elas não se sentem pertencentes a esse espaço que a gente tem aqui na nossa cidade, ou onde você está, Débora. Qual seria esse recado? Qual seria o motivador? Qual seria o gatilho que vocês disparariam para que essas mulheres realmente pratiquem esporte, tenham acesso ao esporte? Eu acho que, Débora, primeiramente, é mostrar para elas que é possível, sim, começar em qualquer idade. Que eu acho que tem esse mito, né? Que se eu não comecei a praticar esporte na infância, eu nunca mais posso entrar no esporte, eu nunca mais posso praticar, nunca mais posso jogar, não posso brincar. Então, ressignificar também o que é lazer para as mulheres, acho que é muito importante, entender que o lazer pode, é claro, né, que as mulheres, elas têm que ser livres para terem suas escolhas, né, mas acho que mostrar para elas também outras possibilidades é importante, mostrar que elas podem ter outras possibilidades de lazer que são associadas às práticas esportivas, né, então, entenderem que me parece que no caso de Guaranésia existem esses espaços, ou pelo menos estão caminhando para que tenha essas políticas de acesso para as mulheres, né, em qualquer idade, então acho que é importante se apropriar disso, entrar em contato aí com esses setores do esporte, da cidade, para que saiba quais são as possibilidades, né? Se eu quero como lazer, se eu quero de repente como competição, existe, né, essas possibilidades para mim, então entender que sim, né, que as mulheres, independente de ter praticado ou não na infância, ainda existe muito espaço para que elas, muita possibilidade, na verdade, para que elas entrem e permaneçam no esporte aí ao longo da vida. Perfeito. Érica, e o seu recado? A gente aqui em Guaranésia, recentemente eu estive lá na APA, em Guaranésia, que tem a hidroginástica, né? O pessoal da melhor idade, numa alegria só, né? Só olhar para eles você vê a alegria que tá. A gente sempre encontra o pessoal do vôlei adaptado também, que é uma alegria só, né? Isso estou falando da melhor idade, né? O pessoal da terceira idade. Mas existem outras mulheres aí que, infelizmente, passam no domingo, tem que ficar cuidando de casa enquanto o pai leva o filho para o jogo de futebol ou para outra coisa. Que recado você deixaria para essas mulheres? Bom, eu penso assim, né? O recado principal vai no seu tempo, né? Do seu jeito. Esporte ou qualquer atividade, acho que não tem gênero, né? A gente precisa pensar que o que nos move, né? Por que a gente precisa, né, de praticar esporte? É pelo prazer, é pela saúde, é porque eu quero entrar no meio competitivo, mas é aquilo que te move, né? Então, é nesse sentido mesmo, né? O recado vamos nos movimentar, vamos brincar, vamos jogar, porque eu acredito que isso é um direito de todas, né? Então, é esse o recado. Perfeito. Débora, muito obrigado aí pela sua participação. Alguma mensagem final, Débora? Eu quero agradecer pela oportunidade, especialmente da gente estar aqui debatendo um tema tão importante. Eu espero que continuem tendo debates e políticas públicas de acesso e permanência para as mulheres e meninas no esporte. Muito obrigada. Um abraço. Érica, muito obrigado aí pela sua participação, viu? Eu que agradeço e que a gente, né, que seja só o início desse debate, que a gente possa transformar isso em muitas outras ações para que tenhamos mais mulheres nesses espaços. Grande abraço para vocês. Tchau, tchau.